Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou William Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos efetuando aqui estudos do Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 72º vídeo desse Evangelho no capítulo 11. Antes de fazer a leitura bíblica, quero pedir mais uma vez a você que curta e compartilhe, se inscreva no canal, se quiser pergunte, dê sua ideia também sobre o texto, essas coisas todas, Essa interação faz muito bem. Então hoje nós vamos ficar com Mateus capítulo 11, de 1 a 3, onde lemos da seguinte maneira: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Que o Senhor Deus nos abençoe. Olha, eu queria falar hoje com o seguinte tema: quando a dúvida bate a porta. E quero dizer para você o seguinte: melhor coisa da vida é ter certeza. Gente, ter certeza é coisa muito boa. Coisa horrível é ter incerteza, ter dúvida. As mais simples, por exemplo, você pega um porteiro eletrônico, será que é o apartamento 201 ou 202 que eu tenho que tocar? Será que eu estou na rua certa? Será que é tal data, o compromisso? É horrível ter dúvida. Coisa boa é ter certeza. Já pensou dúvida? Será que ele gosta de mim? Será que ela gosta de mim? Será que ele ainda me ama? Será que ela ainda me ama? Dúvida é horrível, gente. Dúvida consome, corrói, Agora, coisa boa é ter certeza. Por exemplo, Jó, você conhece a história dele, tudo que ele estava tudo, e eu desejo que ninguém passe o que Jó passou. Mas lá na frente ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo, ele diz também, nos seus momentos últimos, estava preso, Ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, eu queria assim dizer para você, a melhor coisa do mundo é ter certezas, e a pior coisa é ter dúvida. João Batista teve uma dúvida. Engraçado que João Batista é um homem que, quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus próprios discípulos foram atrás de Jesus. Em João capítulo 3, ele também recomenda os seus discípulos irem atrás de Jesus. Olha lá, eis o Cordeiro de Deus, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3 do Evangelho de João, Mas, de repente, João Batista foi preso. E aí aquela prisão se prolongou e a dúvida bateu. Quando ele ouviu os feitos de Jesus, que Jesus estava curando, pregando, expulsando demônios, fazendo uma porção de coisa, ele brotou uma dúvida nele. A minha questão aqui é o seguinte: por que brotou aquela dúvida em João Batista? Eu costumo dizer sempre o seguinte: quando a gente enfrenta desafios grandes na vida, nós nunca ficaremos no mesmo lugar. Ou a nossa fé amadurece, ou a nossa fé enfraquece. No mesmo lugar, a gente não fica. João Batista estava sendo atacado agora em sua convicção, em sua fé. E ele mandou 2 discípulos dele lá para perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir? Por que João Batista mandou 2 homens lá fazer essa pergunta a Jesus? Porque essa que é a questão. Havia naquele tempo de Jesus uma expectativa de chegada do Messias.
E ó, vou dizer uma coisa para você, isso não era só uma expectativa judaica não, hein? Havia outros povos que também aguardavam o Messias por aqueles dias. Depois a gente pode entrar nessa questão mais refinadamente aí, ver de onde vem essa expectativa. Mas não era apenas o povo de Israel, mas principalmente o povo de Israel. E o Messias chegou. Mas havia uma expectativa do povo de que o Messias seria aquele que ia libertar o povo de Israel do domínio romano, ia elevar o povo de Israel ao tempo glorioso de Davi, essas questões todas. E João Batista não estava vendo aquilo acontecer. Isto é, significa que João Batista tinha uma expectativa semelhante à expectativa do povo, porque ele é fruto do seu meio ambiente. As pessoas divulgavam aquilo e ele acabou formando aquela ideia na cabeça dele. Quantas ideias às vezes nós formamos a partir do senso comum, das opiniões das pessoas, e não da palavra de Deus. E aí, quando o desafio veio, João Batista ficou balançado. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Eu diria para você assim, eu espero que quando você atravessar tormentas na vida, dificuldades na vida, e a sua fé será atacada, com certeza, eu espero que você resista e você supere essas dificuldades e esses dilemas. Porque quando atravessamos dramas, a nossa fé entra em combate com as nossas incertezas, é atacada, é provada. João Batista, ele estava sendo atacado em sua fé. Jesus mandou a resposta para ele. Ao que tudo indica, ele se satisfez com as respostas de Jesus. Significa que a expectativa de um Messias guerreiro com espada na mão, que não sei o que, tal, era equivocada. O Messias que estava para vir, aquele que ia cuidar dos pecados, que ia salvar o homem dos seus pecados, ia tirar o homem da sarjeta, ia tirar o homem da lama do pecado. E isso foi o que Jesus veio fazendo. Eles aguardavam um Messias praticamente político. Mas Jesus disse, não, o meu reino não é deste mundo. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Sempre que a gente deixa as expectativas da palavra de Deus e assume as expectativas populares, crenças populares, de que, como já falamos, crente não fica doente, crente não atravessa problemas, crente tal. Quando a gente cria essas expectativas falsas, a gente se dá mal. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, ponto a ponto, pouco a pouco, vai alimentando, a palavra de Deus alimenta a nossa alma e nos traz paz ao coração. Foi isso que aconteceu com João Batista. E quando você atravessar uma tormenta, lembre-se de que Jesus tem palavra, tem resposta para a sua alma. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.